em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles perguntaram: Onde quer que prepararemos? Amém? Grandioso Deus, poderoso Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e estaremos meditando, Senhor, por alguns momentos na Tua palavra, Senhor. Senhor, que essa palavra flua aos corações, Senhor, que eles possam entender, Senhor, o que Tu queres nesta noite. Uma noite especial, Senhor, quando participaremos, ó Pai, da ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Usa-me, Senhor, segundo o Teu querer. Amém. A palavra do Senhor, nesta noite, o título diz: A última Páscoa e a Santa Ceia. É interessante que o povo de Israel estava acostumado a celebrar a Páscoa todo ano. A Páscoa significa passagem ou libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Eles estavam escravos ali no Egito, e quando Deus tirou eles da terra do Egito, todos sabem a história, houve-se uma morte do cordeiro, houve a morte, e passado nos umbrais da porta o sangue, e eles comeram a Páscoa apressadamente. Por isso a Páscoa dos judeus é com cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento, porque não dava tempo de esperar o pão crescer, porque eles tinham pressa. Deus tinha pressa de tirá-los do Egito. E nesta última Páscoa de Jesus na terra, Jesus já estava preparando para o Gólgota, preparando a sua vida para ser sacrificado. Passaria a ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado de todo mundo, porque na morte do Cordeiro Pascual era só para cobrir aqueles pecados, mas não tirava o pecado. E é interessante que aqui diz: porém o dia da festa dos pães asmos, em quem importava sacrificar a Páscoa. E Jesus vão com eles, e eles perguntam. Jesus manda a Pedro e João dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Jesus deu uma ordem para os discípulos. Mas o que eu acho interessante, esta palavra, é que os discípulos perguntaram: mas onde nós vamos fazer a Páscoa? Onde tu queres que preparemos a Páscoa? A Páscoa não era preparada de qualquer maneira, em qualquer lugar. É como a ceia do Senhor, não é de qualquer maneira. Então eles perguntam para Jesus: onde queres que a preparamos? Aí que vem a resposta de Jesus, que eu quero que a igreja entenda nesta noite. E ele disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa que ele entrar. A palavra do Senhor, a ordem do Senhor, quando o Senhor fala, Ele não deixa ninguém confundido. Ele orienta o seu povo a fazer as coisas. Não é jogar ao vento, não. Quando o Senhor fala, Ele direciona o que nós devemos fazer. Através da palavra de Deus, nós somos ensinados
a obedecer, a seguir a ordem de Jesus. Quando nós seguimos a ordem de Jesus, quando nós seguimos com o Espírito Santo realmente fala aos nossos corações, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós estamos com os ouvidos atentos à voz de Deus, nós não erramos, porque o Senhor dá a direção correta, Ele não dá a direção errada para nós, não, o Senhor, Ele dá a direção correta. Mas o que ocorre conosco? Muitas vezes nós pedimos orientação ao Senhor, mas não fazemos o que os discípulos fizeram. Eles esperaram Jesus responder. Eles não perguntaram e saíram afoitos para cumprir a ordem do Senhor. Não, eles ficaram, Pedro e João, ficaram esperando a explicação de Jesus, onde eles iriam preparar a Páscoa. Muitos de nós temos falado com Deus, perguntado com Deus, e não deixa Deus responder. Muitas vezes nós, pelo nosso íntimo, nosso desejo de fazer alguma coisa, e falamos com Deus e não esperamos a resposta. Às vezes eu vejo muita gente dizendo: eu falei com Deus, já orei, vou fazer. Cuidado, cuidado. Ou às vezes é direcionado por profecias, direcionado por profetas, mas realmente Deus está falando, ou é o teu desejo, e Deus fala uma coisa, e você interpreta de outra. Interpreta de outra maneira. Jesus está dizendo num sentido, e você interpreta. Por que você interpreta a sua maneira? O que você sente, o que você quer. Muitas vezes Deus está falando não, e você está entendendo sim. Muitas vezes Deus não é desta maneira. É que os discípulos esperaram Jesus explicar direitinho. Jesus, onde o Senhor quer que nós preparamos a Páscoa? E Jesus vai lhe responder, dando a direção correta, a maneira correta deles procurarem o lugar para preparar a Páscoa. Porque Jesus estaria participando desta Páscoa, seria a última Páscoa de Jesus na terra, quando Jesus direciona a eles, diz assim: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. É interessante que na época, quem carregava cântaro de água não eram os homens, eram as mulheres que carregavam a água para dentro da sua casa. Então ele deu uma direção certa: um homem estará carregando um cântaro de água, segui-o, não pergunte nada, segui-o, onde ele entrar, vou ali que vocês vão entrar e dizer para ele o que vocês estão fazendo ali. Então Jesus disse a eles: eis que quando entrar na cidade, é entrando na cidade, não é no meio da cidade, não é próximo à cidade, não, é entrando na cidade. Vê como é interessante
que nosso Senhor Jesus é detalhista. E muitas vezes nós não prestamos atenção nos detalhes da palavra de Deus, nos detalhes que Deus quer falar conosco, e nós pegamos só aquilo que nos interessa e fazemos como queremos fazer. Nesta noite Deus quer ensinar você a ser paciente, esperar Deus responder a tua oração, e não avançar o sinal, não avançar de qualquer maneira, perdendo a bênção de Deus. Se os discípulos saíssem, Pedro e João saíssem afoito, porque Pedro era muito afoito, e João, ele dissesse: vocês vão, e eles não esperassem, como é que eles iam entender? Como é que eles iam entender que era um homem que estava com um cântaro na mão, carregando um cântaro de água? Poderia ter mulheres carregando um cântaro de água na entrada da cidade, era costume. As mulheres devem ser no horário que elas iam buscar água, mas Jesus detalhou para eles: é um homem com um cântaro de água, carregando um cântaro de água. Não era uns homens e vocês escolhem um e acompanham. Não. Muitas vezes nós queremos escolher aquilo que o Senhor nos orienta e queremos acompanhar qualquer um que achamos que está na direção certa. Hoje Deus quer te dar direção na tua vida. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Não. Deus quer dar a direção certa para você, porque Ele fala corretamente. Se você não entender, ou se não cumprir aquilo que Deus falou, porque não é Deus que falou, porque Deus dá a direção certa. Jesus não disse meias palavras. Jesus não disse aos discípulos por enigmas. Não. Jesus disse para eles o que era correto. E eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Não era um cântaro de óleo, de azeite, de vinho. Não, era um cântaro de água. Porque no cântaro você pode carregar várias coisas. É a mesma coisa se você encontrar uma pessoa na rua com um pacote. Pode estar levando qualquer coisa. Mas Jesus disse: é um cântaro de água. Não é outra coisa. Ele estará levando um cântaro de água. Segui até a casa em que ele entrar. Não é que ele parar em frente. Por quê? Não é na casa que ele parar em frente. Porque ele poderia estar parando, conversando com um amigo, e não era a casa dele. Mas Deus dá a direção correta. Deus dá os seus mínimos detalhes, para que eles não errassem o lugar que Jesus queria que os discípulos preparassem a Páscoa, para eles comerem, para eles cearem a última Páscoa. E Jesus tinha orientações para os discípulos ainda. Aquela Páscoa seria a última Páscoa de Jesus. Era importante Jesus orientar os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E direis ao pai de família da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aquele homem já sabia que Jesus iria comer a Páscoa ali. Olha, interessante. Onde está? A pergunta não foi: tem um lugarzinho aí, Ednei, para nós
fazer um churrasco, né? Comer a Páscoa. Não. Ele disse assim: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Olha como é que Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Se você tem se confundido com as coisas, procure observar mais a palavra do Senhor, buscar mais a palavra do Senhor. Tem muitos que têm corrido atrás de profeta, de profecias. Não que eu não creio em profecia, eu creio. Quando vem de Deus, eu creio. Porque a palavra do Senhor nos dá esse direito de julgar a profecia, não o profeta. Se for de Deus, cumpre. Se for de Deus, tem que ser assim, ó, com orientação correta. Eu admiro o pastor Francisco, que estará pregando aqui amanhã, que ele é detalhista. Deus usa ele nos detalhes. E ele pergunta para a pessoa: se não entendeu, me procura, me pergunta, que eu vou te explicar direitinho. É assim. Não é jogada ao vento. É interessante que o saudoso pastor Luiz de Almeida, que foi meu pastor, muito rígido, muito zeloso pela obra de Deus, quando vinha alguns pregadores que começavam a jogar na igreja: aqui tem um cara com problema de coluna. Numa multidão, é impossível não ter alguém com problema de coluna. É possível alguém que está lá com um problema. Quem não tem problema? Quem não? Não, quando Deus diz, Ele mostra a pessoa. Ele levanta, o profeta diz: você está com isso. Então, Deus não dá as coisas pela metade. Não. Aleluia. Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, quando você perguntar ao homem da casa, ao homem que estava com um cântaro de água, que você seguiu, que você entrou na casa dele, você vai perguntar: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele mostrará um grande cenáculo. Mais um cenáculo? Um grande cenáculo? Imagine se eu convidasse vocês para a inauguração desta igreja. Ela vai lá na igreja, lá na Itamaraty 2179, e vocês chegassem aqui, tivesse um salão vazio. Olha o detalhe. Mostrará um grande cenáculo mobiliado. Olha o detalhe que Deus faz. É um cenáculo, um lugar grande, tem espaço para os 12 discípulos, para aqueles que estiverem junto com Jesus, tem espaço para todos. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mobília, está mobiliado. Não, você vai chegar lá e não tem nada. Não, já está, tudo já está preparado. E ali fazeis os preparativos. Esta é a ordem de Jesus para o Pedro e João, para os seus discípulos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito. Nem uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos. Jesus disse tudo. Da maneira que Jesus disse, aconteceu. Eles encontraram o homem, eles encontraram o seu cântaro, o homem com o cântaro de água. Chegaram na casa dele, encontraram o cenáculo, encontraram o mobiliado. Era só eles prepararem a Páscoa.
Agora era a função dos discípulos prepararem a Páscoa. Eles encontraram tudo pronto para eles poderem preparar a Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. E chegado a hora, já estava tudo preparado. Pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. Os 12. E Jesus disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Desejo de Jesus, participar da comunhão com os discípulos pela última vez. O Senhor deseja a comunhão, Jesus deseja participar conosco, a comunhão, comer conosco neste dia, nesta santa ceia. O Senhor deseja estar conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra o reino de Deus. Era o último instante. Jesus sabia que dali ele ia ser preso, ele ia para o Gólgota, ele ia padecer por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai, reparti entre vós. Olha que interessante. A Páscoa foi repartida entre os 12 que estavam ali com Jesus e aqueles. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim, lembrando de mim. Memorial, a ceia é um memorial que nós relembramos a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus fez por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é um novo testamento. É a nova aliança. Porque os judeus, e foi condenado lá em Levítico, que eles não podiam beber nem comer sangue do animal. Então, o cordeiro, eles comiam a carne, mas o sangue. Mas Jesus disse assim, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Uma simbologia maravilhosa do sangue derramado por nós. Esta é a simbologia da ceia do Senhor, que nós estaremos participando daqui a pouco. Daqui a pouco nós estaremos participando deste memorial que Jesus nos orientou, que Jesus nos ensinou. Mas ele disse: mas eis que a mão do que me trai está à mesa. O traidor estava ali. Jesus sabia que Judas iria trair e estava ali. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Nós criticamos Judas pela traição que ele fez com Jesus. Mas examine-se se tem momento que nós não traímos Jesus. Será que nós não temos traído Jesus?
participando da ceia indignamente, sem condições. Participar da ceia, Judas participou da ceia com Jesus, mas saiu dali e foi se enforcar, porque não teve arrependimento. Ele teve remorso, mas não teve arrependimento. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria de haver isso. Então, Judas traiu Jesus. Lá em Coríntios, quando nós lemos sobre a Santa Ceia, diz assim: porque o que come e bebe indignamente, quer dizer, sem condições, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. O que é discernir? É reconhecer, é identificar o corpo de Cristo. No memorial nós estamos relembrando. Aí que nós entramos na traição, quando nós desobedecemos a ordem de Jesus, quando nós crucificamos novamente Jesus, com a nossa traição, naquilo que Ele fez por mim, que Ele fez por você. Quando nós o traímos, que não reconhecemos o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Será que tem Judas aqui no nosso meio? Será que nós temos sido um Judas, traindo Jesus, com a nossa conduta, não reconhecendo o sacrifício que Ele fez ali na cruz, quando Ele derramou sua última gota de sangue? Tudo foi derramado por causa de mim e por causa de você. E a orientação de Jesus é muito clara. Ele disse aos discípulos: um de vós irá me trair. E começaram a questionar Jesus. E cada um ficava pensando: será que sou eu? Então, os discípulos, Judas saiu. Satanás colocou no coração de Judas a ganância, se aprendeu ao dinheiro, se aprendeu às coisas materiais, e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Sabe qual é esse preço? O preço de um escravo. Não foi milhões da Lava Jato, não. Foi 30 moedas de prata. Esse é o preço que pagaram por Jesus. Mas o preço dele foi muito maior, porque Ele se entregou, Ele deu sua vida. Ele deu sua vida em resgate de mim e de você. Se nós não reconhecermos isso, nós estamos perdidos. Nós temos que reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Nós temos que reconhecer isso, porque o preço é muito alto. Nós não teríamos condições de pagar o preço.
Por quê? Para pagar o preço. O cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. E quem de nós não tem defeito? Somos pecadores, mas Jesus, o Cordeiro perfeito, se fez pecador por mim e por você. Ele rasgou a cédula que nos condenavam, mas nós temos que manter e reconhecer sempre. Quando nós vemos alguma coisa que percebemos que é pecado, lembre disso. Jesus pagou um preço e você está o traindo. Novamente, como Judas traiu. Qual o preço da sua salvação? Você tem valorizado a tua salvação? Você tem valorizado aquilo que Jesus fez por ti? Ou tem levado de qualquer maneira? Não dá a mínima. O vir na igreja virou um ritual. Ou se você pensa que vir à igreja está garantida a tua salvação. O vir à igreja é para nós fortalecermos. Mas a salvação é individual. É vida reta diante de Deus. Vida no altar com o Senhor. Lembre-se de uma coisa. Hoje, nós temos câmera instalado por toda a cidade. Só que os olhos do Senhor é chama viva. Essas câmeras aí pegam uma parte da nossa vida, porque às vezes nós somos expostos. Mas os olhos do Senhor, o salmista lá no Salmo 139 declara muito bem isso. Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer às profundezas do abismo, aí tu estás. Se eu esconder nas trevas, para ti, Senhor, as trevas e a luz é a mesma coisa. Então, pense nisso. O Senhor, desde a nossa concepção até o último dia da nossa vida, está registrado, está filmado por Deus. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Lá João diz: se nós pecarmos, Ele é fiel e justo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Mas precisa ter confissão. Eu acho interessante aquela parábola, quando Jesus encontra com a mulher adúltera. Jesus perdoa, e muita gente para por aí, mas esquece o que Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Não cometa os mesmos pecados. Você sabe que é pecado, você caiu, é a mesma coisa. Você caiu no erro, você sabe que está errado, não caia novamente. Permanecer no erro? Não. Mas tudo quanto à vida, enquanto nós temos vida, nós temos condições de nos arrepender e ter uma vida no altar de Deus. Deus quer santidade. Nós estamos vivendo um período que hoje não tem mais aquele compromisso
quando a palavra começa a apertar aqui, vamos para outra igreja. Aperta lá, vai para outra. Quando a palavra de Deus aperta, é para nós corrigirmos. Deus corrige aquele que ama. Se Deus está nos corrigindo, nós temos que louvar, nós temos que glorificar, porque Ele nos ama. E Ele não quer que ninguém se perca. Então, fique firme, fique no seu lugar, aprenda as coisas de Deus. Jesus nos orienta fielmente. Quando você confia nesta palavra, você medita nesta palavra, tem direção para a tua vida. Deus tem direção para você nesta noite. Nossa vida é passageira. Nós começamos, parece que ontem era janeiro, nós já estamos em junho. Daqui a pouco, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, estamos aí no Natal de novo. E a vida vai passando tão rápido. Como nós percebemos, nós começamos já a não querer contar mais o aniversário, né? Você começa, já querer diminuir a tua idade, mas não tem jeito. O tempo chega. E eu disse que não é mais um ano de existência, é um ano a menos que nós temos. Quando você faz o aniversário, é um ano a menos na sua vida. A tua vida está contada, os teus dias estão contados. Os meus dias estão contados. Eu não sei quantos dias me restam. Então nós temos que viver como se fosse a última Páscoa, como Jesus. O último dia da nossa vida, nós temos que viver todo dia como se Jesus voltasse, ou que fosse o último dia da nossa vida. É todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a igreja a se colocar em pé.